Então, pessoal, eu sou o Flávio, sou engenheiro de manutenção do Grupo Cocal. A Cocal hoje ela tem duas instalações industriais, uma em Paraguaçu Paulista e a outra em Narandiba. É um grupo já com mais de 40 anos no mercado sucroenergético nacional. Trouxemos aqui um pouquinho dos nossos números, né? Nós temos 142 mil hectares de área sob gestão, a moagem média ano 8,7 milhões de toneladas, 720 mil toneladas de açúcar produzidos, 400 milhões de litros de etanol, 470 mil megawatts de capacidade, 1,64 milhões de toneladas de biofertilizantes produzidos, 33 milhões de metros cúbicos de biogás, 9 milhões de normal metro cúbico de biometano, 35 mil megawatts de geração distribuída, 16 mil toneladas de CO2 verde, utilizado para redes, né, como a White Martins, ou também a indústria de bebidas. Também produzimos 6,5 mil toneladas de levedura seca, distribuídas entre outros segmentos para a nutrição animal, 3,62 mil megawatts de geração UFV, né? Que é a unidade fotovoltaica. E contamos com mais de 5 mil colaboradores diretos empregados em ambas as indústrias. Esses são um pouquinho dos nossos números. A nossa essência é trabalhar muito e criar trabalho para muitos. Então, o propósito, né? Eu acho que essa frase vem bem a calhar aqui, depois de tudo que a gente viu desde cedo, né? Que é: Deus caprichou na cana-de-açúcar. De tanta coisa que a gente consegue extrair dela e depois de um certo tempo voltar para ela, é uma economia circular bastante impressionante. E aí, vamos ao nosso tema: tecnologia em análise de dados, IA, Gemini, Google. Trouxe aqui um sumário, né? Um pouquinho da nossa economia circular, a nossa linha do tempo, de alguns anos para cá, os processos de manutenção, a pirâmide de ativos atual do Grupo Cocal, a curva de IPF, que eu já vi um hoje apresentando aqui um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho sobre ela, e a tão almejada IA, Gemini, Google, e o que ela pode nos oferecer no âmbito da manutenção industrial. Economia circular. Então, como eu havia dito, tudo sai e tudo volta para a cana-de-açúcar. Né? Fazer um breve overview aqui. Então, da cana-de-açúcar a gente consegue extrair o açúcar. Do açúcar, aquilo que não é totalmente convertido em açúcar, que é o mel, a gente consegue extrair o etanol, ou o etanol propriamente da cana-de-açúcar. Do etanol, nós conseguimos extrair o CO2, com certificação Food Grade. Do etanol, também conseguimos remover o creme de levedura. Passando por um processo de secagem, nós teríamos a levedura seca. E também do etanol, nós conseguimos a restituição de crédito de carbono. Vindo para cá, nós temos a cana-de-açúcar, né? A palha, a torta de filtro e também a vinhaça, que são os subprodutos do processo, que antes eram considerados, né, de certo modo, resíduos. Hoje são matéria-prima para a produção de biogás. Pelo biogás, que é o CH4 e o CH2, H2S, entre outros gases, nós conseguimos aí remover o CO2 novamente e com a certificação tanto vindo do biogás quanto da fermentação do etanol. O biogás hoje conta com palha, torta de filtro e vinhaça, mas há a possibilidade da inserção de outros resíduos, né, fora da economia circular do grupo. E, através da purificação do biogás, nós temos o biometano. O biometano também nos dá retorno em crédito de carbono, e o biometano hoje ele é utilizado para o abastecimento da nossa frota, que colhe ou, de algum modo, participa do processo industrial. E a frota vai lá no campo colher a cana-de-açúcar de volta para a moagem e o processo assim se inicia novamente. Além do biogás, né, nós conseguimos também gerar
biofertilizante, que também volta para o campo para fortalecer a cana-de-açúcar. Uma outra utilização para o biogás, através da queima em motogeradores, é a energia elétrica, que também pode ser produzida com a queima da palha ou do bagaço nas caldeiras industriais, né? Temos 3 caldeiras ativas hoje em Paraguaçu Paulista e 2 na unidade de Narandiba. Há alguma dúvida até o momento sobre a economia circular? Não? Então, dando sequência, um pouquinho da linha do tempo. Trazendo lá em meados de 2020, 2021, né? Foi a gestão corporativa do supervisor, foi nomeado então um supervisor para o PPCM. Em 2021-22, nós tivemos o planejamento das grandes paradas, né, as nossas entre-safras, a implementação da engenharia de manutenção de 2022 para 2023. Então, é uma conquista que tem ganhado muita força, mas ela é relativamente muito nova, se comparada a todos os outros segmentos que hoje já existem na indústria. Em 2023 e 2024, nós tivemos o projeto de excelência de manutenção, a implementação dos sensores de vibração, dos nossos amigos da IoTEB que estão aqui, né? Hoje temos implementados, se eu não estiver enganado, 100 sensores, correto? Tá, estamos alinhados, né? Que nem eu ouvi hoje cedo, não estou sozinho para mentir, né? Tem mais gente para mentir junto. Achei bacana isso. E 2024 e 2025, nós temos a implementação do SAP PM, a manutenção, tá difícil de enxergar, hein, pessoal? O GOM, que é a estruturação do planejamento técnico, a revisão dos planos de manutenção dos ativos críticos e a gestão da NR, as normas regulamentadoras, principalmente a norma regulamentadora de número 13, que cuida de vasos de pressão, né? Pelo Comos, que é também um software com bastante poder atrativo e de controle e gerenciamento de documentos em uma plataforma muito interativa, né? Permite você fazer, inserir desenhos, inserir PNID de processos, tá? Entre outras, árvores de ativos e tudo mais. E o ano de 25, 26, que é o nosso target, que é o que nós almejamos, né? Nós temos a lista técnica e também a análise de dados utilizando aí a IA Gemini Google. Um pouquinho dos nossos processos de manutenção, né? Como que a gente consegue garantir um processo de manutenção firme dentro de um ciclo de gestão de ativos? Nós temos uma modalidade que é sobreviver, o que eu faço para sobreviver, o que eu faço para crescer e o que eu faço para perpetuar. Bom, se eu quiser apenas sobreviver, basta que eu faça a rotina. A rotina de manutenção. Aquele eterno quebra, conserta. Quebra, conserta. Conserta e quebra às vezes também, né? Mas qual que é o problema dessa rotina? É que aqui, pessoal, a cadência ela é imposta pelo ritmo de produção. É a produção que manda na manutenção. Você só vai fazer isso se eu quiser, se eu deixar, se eu puder. E aqui, o tempo de ação ele é muito maior do que o tempo de pensar. Por quê? Quebrou? O que você tem que fazer? Pôr de volta em funcionamento. Não há muito tempo para você pensar, refletir na causa raiz do que aconteceu. Você precisa pôr em prática a ação, voltar o processo em funcionamento. Então, o tempo de ação ele acaba sendo maior do que o seu tempo de pensar. Olha, eu não quero apenas sobreviver, eu quero crescer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver a minha melhoria contínua. O que é uma melhoria contínua? Eu vou melhorar, né, a melhoria do processo e dos ativos, aonde o meu tempo de pensar ele precisa ser maior
do que o meu tempo de ação. Então, é uma equipe, geralmente é a engenharia de manutenção, que aborda essa prática, e ela precisa estar bastante alinhada com o pensar. Quebrou? Quebrou, a execução consertou, mas eu preciso entender de fato o porquê aquilo quebrou. Qual é a causa raiz? Será que eu consigo desenvolver um plano de ação pelo qual eu vou mitigar a recorrência daquilo? Certo? Então, nós temos aqui uma curva de performance em relação ao tempo. Reparem que ela sobe, ou seja, nós conseguimos evoluir. Mas, ao mesmo tempo, chegamos num ponto onde essa curva entra em estagnação. Porque uma vez que eu melhorei, eu atingi um patamar, mas dali eu não saio. Para que eu possa sair desse patamar e continue a melhoria, eu preciso perpetuar. O que é o perpetuar? Aqui nós temos um ponto de inflexão. Ou seja, eu melhorei, estagnei, preciso novamente melhorar, sempre buscar algo novo. E essa busca de algo novo dá-se por substituição de tecnologia ou melhoria ou substituição de processo, tá? Um pouquinho da nossa pirâmide de ativos. Aqui nós trouxemos uma pirâmide de ativos. Aqui o nosso panorama 2023, onde nós tínhamos realizado 58,4% desta pirâmide e atualmente, recém-atualizada há 2 semanas atrás, nós estamos com 68%, ou seja, em um ano a gente conseguiu avançar 10% na gestão de ativos. Não sei se dá para perceber, essa caixinha ela está um pouco destacada das demais, né? Esses 2 degraus da pirâmide destacam-se por serem da manutenção proativa, que é o nosso estágio atual, de foco da engenharia, PCM e das equipes e oficinas de manutenção também. E com ênfase no centro, onde há esse quadrinho, nós temos aqui análise de modo de falha, né? O que foi realizado, o que está em andamento nessa etapa da pirâmide e o que está a iniciar, né? A iniciar, eu vou ler ali que é o mais breve, é a metodologia simplificada dos 5 porquês de análise de falhas pelas oficinas, né? Mas por que a oficina precisa fazer uma análise de falha? Porque é ali onde as coisas estão quentes, é ali onde as coisas acabaram de acontecer e é ali onde você ainda tem toda a prova do crime. Vou falar o crime, mas é a falha, né? Uma vez que o tempo passa, informações se perdem, versões se complicam, algumas informações acabam ficando contraditórias, e aí pode prejudicar numa análise de falha um pouco mais elaborada, né? Mas em campo, ali no calor do momento, já é possível ter um grande resultado trabalhando com 5 porquês dentro da própria oficina. A curva da IPF. Bom, aqui nós temos a curva da IPF. Então, o PF, né, é a falha potencial até a sua falha devidamente do equipamento, onde ele não tem mais a funcionalidade dele. E aí nós temos o DIPF, que é o Design, Installation, Potential Failure e Failure. Aqui nós temos a preditiva, né, pela análise de vibração, pela análise de óleo, pela termografia, entre outras práticas, como o ultrassom, que o Carlos Zanetti bem trouxe para a gente, né? Antecipa bastante essa curva. Achei bem bacana essa prática da preditiva. Mas, hoje, nós entendemos junto à consultoria que operar dentro da prática PF já seja algo tardio. Por quê? A falha já existe. Se a falha já existe, mas já? Se a falha já existe, significa que é apenas uma questão de tempo até que esse equipamento pare de funcionar.
E essa questão de tempo, eu tenho uma bola de cristal que vai me dizer se é daqui 5 minutos, se é daqui um dia, se é daqui 2 dias, se é daqui um mês? Não consigo, né? Quem aqui trabalha com manutenção, às vezes perdeu uma noite de sono pensando naquele equipamento lá que pode falhar, né? Então, a ideia é trabalhar com a manutenção de precisão, de uma maneira proativa, para que ao invés de eu trabalhar na doença, ou seja, na falha, por que não trabalhar na integridade e saúde do ativo? Por que eu vou esperar eu ficar doente se eu posso trabalhar na minha saúde? Eu vou gastar menos, né? Eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou ter uma longevidade garantida. Então a ideia é trabalhar no máximo até aqui. E o que seria essa manutenção de precisão? Seria ajustes que eu possa realizar no equipamento de modo que eu não deixe a falha se instalar. Eu vou agir diretamente no defeito. O que é um defeito? É um pé manco, né? É um pequeno desalinhamento. Só que se eu não cuidar desses defeitos, aquele pequeno desalinhamento vai desalinhar o conjunto, vai causar uma vibração um pouco mais excessiva, que vai refletir no meu rolamento, que vai estourar a gaiola, que vai contaminar o óleo, que vai quebrar, que vai parar o meu processo, e assim um efeito em cadeia. Tá? Mas hoje nós temos bastante informação de vibração, de óleo, mas às vezes a gente até enxerga essa oportunidade. Mas há uma certa demora na tomada de decisão, porque eu preciso esperar o relatório chegar, eu preciso ter acesso a esse relatório, eu preciso interpretar essas informações, eu preciso buscar a base de dados, eu preciso ver se eu tenho aquela peça, seja um rolamento, uma flange, algo do tipo, em estoque. Se eu não tiver, eu preciso já correr atrás de comprar isso. Então imagina, eu quero operar antes da falha se instaurar, mas eu tenho tanta etapa para cumprir que eu mesmo acabo deixando o meu equipamento entrar na curva PF. E pensando nisso, por que não utilizar a inteligência artificial, de modo que ela consiga correlacionar diversas informações de diferentes bases de dados e me auxilie na tomada de uma decisão assertiva e, ao mesmo tempo, mais rápida do que eu poderia fazer consultando diversas outras fontes de dados. Para isso, nós temos hoje a SS Preditiva, que é a equipe terceira que trabalha hoje dentro do grupo, fazendo a coleta e análise de dados de vibração, espectros, né? Nós temos a TOTS, que é o nosso sistema de gerenciamento, o SAP, que está sendo instalado hoje, a Sotrec, onde nós analisamos o óleo dos equipamentos, dos ativos, o Comos, que é a plataforma de gerenciamento, Excel, não preciso nem falar, acho que todo mundo tem um monte, né? Tem para tudo, né? Uma evolução do Excel foi o Power BI, onde você consegue trazer as informações de uma maneira mais gráfica, user-friendly, né? Que seria amigável ao usuário. A IoTab, que é o sensoriamento online, 24 horas dos nossos ativos críticos A. E a Siemens, que é o nosso historiador operacional. E a Bosch, não posso esquecer da Bosch também. Hoje nós temos a Bosch com um teste, né? Monitoramento de temperatura de alguns pontos. E se eu tivesse algum tipo de tecnologia que conseguisse ver de maneira muito rápida e fácil a correlação entre a vibração, o óleo, a temperatura, o histórico, ver se lá no meu histórico de material eu já tenho aquela peça para trocar, se não, quanto tempo ela demora para chegar, e auxilie a gente a tomar a melhor
decisão possível no momento, né? Desse jeito, nós acreditamos que vamos deixar a curva PF e atuar ao máximo antes, para que a gente ainda consiga operar no intervalo de caça ao defeito e não esperar a falha, por assim dizer, se instalar, tá? Meu tempo esgotou, mas eu acredito que eu passei o recado, né? E só mais uma frase, se eu puder, tá bem? Pessoal, eu lembro do tempo quando me diziam que inteligência artificial era coisa do futuro. Era coisa do quê? Tem que me lembrar de não esperar para completar a frase. Eu vou completar antes. Eu me lembro do tempo que inteligência artificial era coisa do futuro. Pois é, o futuro já chegou, né? E, pessoal, eu ouvi uma frase essa semana que realmente faz todo sentido. Muita gente falando, a gente vai perder muito emprego para a inteligência artificial. De fato, acredito que aconteça, né? Outras oportunidades de emprego surgirão, que ainda não existem, mas o mais importante não iremos perder empregos diretamente para a inteligência artificial, mas para aqueles profissionais que saibam utilizar a inteligência artificial a seu favor, né? Então, já que ela chegou, eu tenho duas opções. Ou eu finjo que não vejo e perco muita oportunidade, ou eu abraço e trago ela como um forte aliado, né? Então, o Grupo Cocal entende que ela pode ser, sim, esse aliado e estamos embarcando nessa jornada. Esperamos que daqui 1 ano, 2 anos, quem sabe na volta, a gente já consiga compartilhar bons resultados com todos vocês e estamos bastante empolgados em iniciar essa nova jornada, né? E aí a gente vai reportando a todos vocês, ok? Muito obrigado, pessoal!